Tudo o que você plantar. Eu queria que você falasse bem forte comigo. O tema da mensagem hoje? Tudo o que você plantar. Absolutamente tudo o que nós plantamos, nós iremos colher. É verdade que para o povo cristão, principalmente cristão evangélico, ouvir essa frase já virou até um jargão, talvez até um clichê, mas é importante repetir vez e outra vez e de novo, até que isso possa ser introjetado em nós. Então repita comigo mais uma vez em nome de Jesus. Diga: plantar é opcional, colher é obrigatório. De novo, plantar é opcional, colher é obrigatório. Você pode escolher se você vai plantar ou não, mas após plantar, dispara-se uma lei universal de Deus e você vai colher. E por óbvio, eu não estou falando de agricultura, eu estou falando das questões da vida como um todo. Amém? Por favor, eu queria que você abrisse sua Bíblia e deixasse marcada em Gálatas aí no capítulo 6, mesmo estando na projeção, é importante que você marque na sua Bíblia, Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Em outra versão diz: de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, tudo que a pessoa plantar, isso também ceifará. De novo, tudo o que o homem, e o homem aqui, homem ou mulher, ser humano, plantar, isso que foi plantado, a espécie, o tipo, também vai colher, também ceifará, também colherá. Mas então surge uma pergunta: o que você tem plantado na sua vida? Quais são as sementes da sua vida? Ao longo de toda a sua vida, o que você tem semeado? Porque é notório, irmãos, observar como as pessoas são injustas até com Deus. Porque nós vemos pessoas dizendo: pastor, eu não entendo, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, mas acontece tanta coisa ruim na minha vida, tanto problema. Quando as coisas parecem que vão bem, enfim, quando parece que vão se encaminhar, se estruturar, de repente vem uma avalanche, presta atenção, vem uma avalanche de problemas sobre a minha vida. De repente vem uma avalanche de situações que só me levam ao sofrimento. E então nós perguntamos: por que isso? Por que essas coisas acontecem? E muita gente nessa hora tem uma amnésia, irmãos. Não lembra de nada do que fez. Olha para o seu irmão, de nada não. Só olha para essa cara pálida. Olha aí. Não lembra de nada. Eu não fiz nada não, de errado não. Sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa muito legal, gente fina. Nunca fiz nada contra ninguém. Será, irmãos? Será? Independentemente disso, nós não estamos aqui hoje para um julgamento e nem um pré-julgamento de ninguém. A bem da verdade, eu sou da seguinte opinião: eu tenho uma obrigação de plantar a palavra, semear a palavra, ensinar, pregar, mas eu não tenho a obrigação de converter ninguém. Isso é uma decisão pessoal de cada um. Então, se a pessoa não dá ouvidos, eu penso que ela tem esse direito. Se ela não escuta conselhos, eu penso que ela tem esse direito. Então ela pode fazer da vida dela o que ela achar melhor. Mas eu também preciso dizer que no transcurso dessa caminhada dela com Deus, as coisas que vêm na vida dela, as coisas que são permitidas na vida dela, ou ela deixou acontecer, ou ela está tendo uma colheita, ou ela simplesmente permitiu que alguém fizesse. Está participante da colheita ruim de outra pessoa. Mas em todo caso, a colheita, ela é uma consequência de uma semente. Isso está claro? Amém? O que você tem plantado? Algumas pessoas perguntam a mim: pastor, tudo bem, na agricultura é fácil de eu entender o que são sementes, mas no campo espiritual, o que são as sementes? E eu separei
pelo menos algumas delas para nós tratarmos aqui nessa noite. Primeiro tipo de semente: palavras. Nunca brinque, menospreze, nunca deixe de dar atenção a palavras. Às vezes nós imaginamos que palavras são só palavras. Mas no mundo espiritual, palavras têm poder. E se palavras têm poder, então palavras não são apenas palavras. Neste caso, elas se tornam sementes. Isso está claro? O exemplo que eu dou muitas vezes é um exemplo tão batido, irmão, dá até vergonha de dar às vezes, mas eu tenho que dar, para você ver o poder que as palavras têm. Quem aqui, quando criança, era muito peralta? Eu não gosto da palavra danado, porque danado significa destinado para o inferno. Então eu não gosto que chame criança de danado. Tá? Mas vamos lá, quando você era criança, o pastor era muito inquieto, era muito agitado, tinha muita energia. Cadê? Levanta a mão. Não acredito mesmo. Só tem esses aí? 3? Duvido. Quem era? Pastor era muito agitado, era aquela pessoa inquieta. Levanta a mão para ver. Tá, aumentou já um pouquinho mais. Tá, melhorou. Tem mais, eu tenho certeza que tem mais no meio aí. Agora imagine a criança bem quieta, bem enérgica, bem hiperativa mesmo. A criança está brincando, irmãos, ela brinca de Tarzan, pulando de um galho para outro. Acontece nada. Basta que o pai ou a mãe, principalmente a mãe, na maioria dos casos, vê a cena, aí fala assim: menino, cuidado, senão tu vai... Não dá tempo nem fechar a boca. Brrr, puff. Aí ela fala assim: eu não disse. Disse, exatamente. E disse sem perceber que tem um poder sobre isso. Por essa razão que na Bíblia os patriarcas levavam muito a sério a bênção, porque eles sabiam que a palavra tem poder. Olha o que Jacó teve coragem de fazer, irmãos, para ser abençoado pelo pai. Olha o que os patriarcas faziam para serem dignos de serem abençoados. Então, quando você abençoa alguém, isso não pode ser leviano, isso não pode ser de qualquer maneira, você tem que ter ciência disso. Quando eu estou abençoando alguém, e principalmente alguém que eu tenho autoridade sobre, autoridade legal até, os pais têm, chama-se poder pátrio. Embora hoje isso está, de certa forma, fragilizado, e tentam até tirar isso da família, mas ainda existe o famoso poder pátrio, autoridade dos pais sobre os filhos, e não é apenas de mandá-lo, não é apenas de ordenar, pode ser de abençoar, mas pode ser também de amaldiçoar. Então palavras têm poder. Se palavras têm poder, você deveria ter muito cuidado com o que você diz. Vamos tentar entender isso aqui. Amém? Deixe marcado em Gálatas, mas por favor, se você puder, marque também Mateus capítulo 5. No verso 22, que diz: eu, porém, vos digo que qualquer pessoa que o quê? Sem motivo, sem razão. Mateus 5, 22. Qualquer que sem motivo se encolerizar. O que é encolerizar? É botar um cordão? O que é? Uma coleira? O que é? Raiva, ira, ódio, cólera. Se encolerizar, criar ódio, criar raiva, rancor contra o seu irmão, disse Jesus, será réu de quê? De juízo. Réu do juízo significa acusado. Pode ou não ser condenado, mas vai ser acusado pela justiça. Nesse caso, não é apenas uma forma metafórica de falar. Hoje isso vale também. Se eu me irar contra alguém, defamar alguém, esse alguém pode entrar na justiça e eu tenho que pagar por isso, ou não? Ou não? Tem motivo nenhum. De repente eu começo a defamar alguém. Se eu for na justiça, o que acontece? Eu posso entrar com processo contra quê? Calúnia e difamação.
E se for uma figura pública, inclusive, pastor, a imagem dessa pessoa está diretamente atrelada à sua função. Se eu danifico ou se eu mancho a imagem daquela pessoa, a justiça entende que eu estou prejudicando até mesmo a vida da pessoa, porque ela vai ter dificuldade de exercer a sua função. Por isso que já existe lei para isso: calúnia e difamação. Tá entendendo? Sim? Ele diz mais: qualquer que chamar seu irmão de raca, algumas versões em racá, acentuado, essa palavra significa o quê? Muitas coisas. Pode ser traduzido como, por exemplo, abestado. Aqui não é muito comum para nós, mas eu, como morei muito tempo no Ceará, era muito comum de ouvir abestado. Aqui fala mais abestalhado. Pode ser muitas coisas, mas principalmente, literalmente, ele indica sem valor. É o mesmo que dizer, se fosse traduzir literalmente, uma transliteração direta do hebraico, ou nesse caso do grego, para o aramaico, para o português, seria o mesmo que dizer: você não vale nada. Você não vale nada, você não presta. É isso aqui. Racá. Você não presta. É uma forma genérica de Jesus dizer xingar alguém. Alguém um dia me perguntou: pastor, tá, eu vou servir a Jesus, eu amo o Senhor, mas eu nunca entendi por que crente não pode xingar? Todo mundo xinga. Quando tá com raiva, e nem necessariamente é ódio. Eu acho muito estranho palavrão, irmãos. Porque eu ouço pessoas xingar o mesmo palavrão, a mesma palavra, feia, palavrão, para exaltar como para diminuir, a mesma coisa. Eu acho tão esquisito. Né? A pessoa está feliz, xinga o palavrão. Aí o mesmo palavrão, ela diz para exaltar a pessoa. Você é um... No sentido de engrandecer a pessoa. Eu falei: que coisa sem noção, coisa louca. Mas o que tem a ver o palavrão? Vamos entender aqui nessa noite. Guarde isso aqui, que eu vou falar daqui a pouco. Jesus também disse: qualquer que lhe chamar louco será réu do inferno. Agora você põe a mão na consciência de quantas vezes você já xingou alguém na sua vida. Ah, pastor, foi brincando. Bom, no reino de Deus não há essa coisa de brincando. Ou é ou não é. Amém? Então, se você tem, pastor, eu tenho por cultura, minha cultura familiar foi assim, é normal pra gente, desde criança, xingar. Palavrão mesmo, é comum. Se você se converteu, isso tem que sair. Faz parte da conversão tirar isso da sua boca. E vou explicar melhor por quê. Amém? Olha o verso 36. Mateus 12, 36. Está marcado? 12, 36. Diz assim, também palavra de Jesus: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa. O que ocioso quer dizer? O que é ócio? Me ajuda a entender. O que é ocioso, o que é ócio? Bora, gente. Só eu que gosto de significado de palavra, ninguém mais. Ah, chato. Sem ocupação. Vou ser mais duro, tá? É mais próximo de inútil. Tempo ocioso é tempo perdido. Inútil. E a inutilidade no reino, já expliquei para vocês.
é totalmente proibida. É só você dar uma lida no Novo Testamento, principalmente nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Você vai ver que fica muito claro, muito nítido, que a ociosidade, o desperdício não é aceito, não é permitido. Isso não significa não ter tempo para descansar, irmãos. Então, cadê os homens? Nós, muitas vezes, precisamos ficar sem fazer nada. Irmãs, só testemunha aí quem já viu isso acontecer. O camarada tá de frente para a TV, com o todo na mão passando assim, ó. E você pergunta, tá assistindo o quê? Resposta: nada. E é verdade, tá assistindo nada. Mas há uma necessidade nossa de só estar ali, existindo. Às vezes a mente precisa desse momento. E depois que inventaram, irmãos, os streams, aí isso descambotou. Porque a gente já fazia isso com a TV aberta, ficava passando para lá e para cá. 4 canais, a gente ia e voltava. Ia e voltava. E agora? Quem tem Netflix, por exemplo, você passa meia hora só passando os títulos. Quando você vai começar a assistir o filme, já é meia-noite, já. Tá cansado. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do tempo desperdiçado. Isso pode ser também, até. Depende. Se você costumou-se a fazer isso, se você passa horas e horas fazendo isso, você está perdendo tempo. Não deveria estar perdendo tempo, porque nunca mais você recupera. Eu já ensinei aqui, irmãos, que um dos recursos mais preciosos que nós temos é tempo. Porque não recuperamos mais. Já era. Você está me entendendo? Preste atenção nisso. Então, de toda palavra ociosa que os homens disserem, disse Jesus, hão de dar conta no dia do juízo. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Palavra saiu à toa? Saiu. Está aqui Jesus dizendo, vai dar conta no dia do juízo. E como nós prestaremos conta disso a Deus? Toda vez que você xingou alguém, toda vez que você falou contra alguém, como você vai dar conta disso? Ah, pastor, mas pera lá, né? A pessoa ruim, a pessoa foi mal contra mim. Mas onde está a palavra que diz minha é a vingança? Irmãos, não tem escapatória, irmãos, a Bíblia tem razão. Temos que obedecê-la e não arranjar um jeitinho para isso. Amém? Verso 37. Disse Jesus, isso é sério. Eu, se fosse você, levava isso muito a sério. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Se eu disser para você que isso, até no direito é comum. Até no direito é comum. Você já viu isso em filme? A pessoa está lá, é presa, o que o policial diz no filme? Você tem direito de ficar em silêncio ou calado. Por quê? Tudo o que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Está aqui na Bíblia, irmãos. É a mesma coisa. Está escrito, por tuas palavras serás justificado ou condenado. Por que eles dizem isso? Porque você deve ter um agente da lei para te defender, um advogado, um defensor público, que conhece a lei, que sabe o que você deve e o que você não deve dizer. Porque se você disser a coisa errada, você pode estar produzindo prova contra você. Isso no reino espiritual tem um correspondente, um equivalente. Isso é muito sério. Então tome cuidado com o que você diz. Se essa bendita, ela é, sabe, hiperativa, a língua hiperativa, se ela é, então tome cuidado com isso. Diz, Senhor, igual Davi, põe um guarda na porta da minha boca, para quê? Para eu não pecar contra o Senhor. Põe um guarda que eu não aguento.
não me seguro. Quando eu penso que não estou eu falando. E quando eu começo, ih, meu Deus, bota até a mãe no meio. A mãe dos outros, né? Não tem gente assim? Começa, daqui a pouco começa a xingar até quem não tem nada a ver com a coisa, irmãos. Isso é perigoso. Parece engraçado, mas é perigoso. Porque pode afetar a tua eternidade. Você está me entendendo? Outro tipo de semente. As escolhas. Isso é muito importante. Se você nunca guardou isso, guarde hoje, por favor. Em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio 30. O Senhor Deus, reunindo o povo de Israel, disse algo forte e importante. Ele disse: os céus e a terra, os dois, olha, céus e terra, tomo, disse Deus, por testemunha contra você. São testemunhas que estarão perpetuamente atentas contra você. O quê? Que te tenho proposto? Eu propus, a minha proposta é vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu estou colocando para você. Aqui é a proposta, está na mesa. Vida e bênção, morte, maldição. Aí Deus diz: escolhe. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então ninguém é abençoado à força. É uma escolha. É uma escolha. Responde para mim, irmãos, quem você acha que decide seu futuro? Quem acha que é Deus? Levanta a mão. Pastor, Deus, levante alto para me ver. É Deus que decide meu futuro. Alto, só tem essa aí. Quem acha que é você mesmo? Sim. As suas escolhas. São as suas escolhas que definem o seu futuro. Deus sabe. Deus sabe. Mas Ele deixa que você faça as suas escolhas. E de acordo com as suas próprias escolhas, o seu futuro é construído. Meu pai era alcoólatra. Quando bebia, violento. Eu tive muita possibilidade e oportunidade de me envolver com o mal. Mas eu escolhi não, escolhi Deus. E foi uma escolha consciente minha. Eu nunca me afastei, eu nunca me desviei do caminho de Deus. Desde o dia que eu levantei minha mão, aceitei Jesus e eu era criança. Ia fazer 8 anos de idade. Até hoje, escolha minha. Mas quantos fizeram o inverso? Foram criados no Evangelho e escolheram o mundo. Hoje estão prisioneiros das drogas. Hoje são prisioneiros de vícios. Porque escolheram isso para si. Então quem define o seu futuro são as suas escolhas. Então seja inteligente, escolha bem. Escolha o melhor. Amém? Deixa eu te falar. Em Libras tem um sinal que eu acho muito interessante, que é assim, ó. Presta atenção. Faz comigo assim, ó. Igual italiano. Eu acho muito legal esse sinal. Sabe o que ele significa? Pra quê? Pra quê? E até por quê? Aí a pessoa faz a escolha pior do mundo. Aí você olha pra pessoa e fala assim, ó. Não dá pra entender, irmãos. Pra que essa escolha? Por que escolheu isso? Por que escolher a coisa pior do mundo, a coisa mais terrível do mundo? Pra quê? Qual motivo? Pra quê? Pergunta pro irmão aí, pergunta aí. Pra quê? Ah, me ajuda aí, irmão. Faz aí pra ele assim, ó. Pra quê? Pra quê essa escolha?
Só escolhe o que não... eu preciso entrar nessa área, irmãos. Você já prestou atenção que tem gente que só escolhe coisa ruim? Se você faz uma lista, a lista todinha da vida da pessoa, por exemplo, relacionamentos. A pessoa transita de catrevagem em catrevagem. Não é? Não sobe. É ali para baixo, ali para baixo. Para quê? Para quê? Sabe? Entende o que eu estou falando? Escolha direita, irmãos. Existem escolhas que afetarão o seu futuro. E não há como não colher. Não estou dizendo que não há como não mudar. É possível mudar. Se você mudar o quê? A semente. Nesse caso, as escolhas. Mas não esqueça. De uma safra para outra, há tempo. Você vai colher, querendo ou não. Por quê? Porque o plantio é opcional. Mas a colheita é obrigatória. Vai colher se plantar. Então, pelo amor de Deus, segure na mão de alguém. Olhando para frente, mas diga, direcionado a essa pessoa, diga, escolha bem. Escolha bem. Escolha bem. Não pode tua vida para jogo, não põe não. Escolha a sua vida caminhar bem com Deus, escolha para a sua vida felicidade, escolha para a sua vida paz. Irmãos, todos nós podemos errar, todos nós. E não importa o tempo de crente que você tem, não importa o tempo de consagração que você tem, todos nós podemos errar. Todos. Eu digo sempre, dependendo do momento e também da circunstância, todo mundo é capaz. Mas, se você foge, essa possibilidade vai se aproximando de zero. Se você vai para cima, ela vai se aproximando de 100%. É lógica. Pura lógica. Amém? Exemplo. Deixa eu ver quem. Felipe. Imagina que eu e Felipe somos bem radicais. Ele é, eu não sou. Tá? Aí resolvemos pular de bungee jump. Irmão, eu morrer de bungee jump, olha, eu vou dizer para você, a possibilidade é muito pequena. É muito pequena. Não, pastor, de paraquedas, a gente vai lá no Paraná, tem uma cidade legal lá, aí a gente vai no avião. Eu digo, vou não. Vamos no balão, é bonito lá de cima. Eu digo, tem Google. Eu boto no Google, vejo tudo que é bonito lá de cima também. Tá? A minha possibilidade de morrer disso é pequeniníssima. Bem pequenininha mesmo. Que eu não vou. Agora a pessoa só vira de cabeça para baixo. Igual morcego. Pode ser que demore. Pode ser que nunca morra disso. Mas a possibilidade? O pessoal do bungee jump vai ficar revoltado comigo, vai dizer que é seguro, que eu tô falando mal. Tô falando mal não. Só tô dizendo que é possível. É possível. Pronto, tem uns colegas, tá? Eu e Dália, a gente estuda na mesma sala, aí tem uns colegas lá que fazem rapel, tá? Aí me chamaram Dália se animou, só viu? Dália se animou. Qualquer dia desse vai, tá? Eu falei, rapaz, eu gosto até muito de Homem-Aranha, mas no filme, né? Não dá pra mim ser cosplay de Homem-Aranha, não. Deus me livre, não tá descendo de cabeça pra baixo de canto nenhum, nem de cabeça pra cima. Eu prefiro estar com os pés no chão. Tá? Mas tem gente que gosta. Tudo bem. Só estou dizendo que quanto mais você se aproxima do perigo, mais chance você tem. É lógica simples. Tá claro? Estou dizendo que você não faça nenhum esporte. Mas existem esportes mais seguros. Tá? Existem. Você está me entendendo? Ele disse, escolha, pois, a vida. Verso 20.
amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, te chegando aí. Está aqui ele dizendo o caminho, irmão. Ele está dizendo o caminho, o que você tem que fazer para ser feliz. Olha, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura, a longevidade dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Então Deus está dizendo, está aqui, na mesa está, tanto a bênção quanto a maldição, tanto a vida quanto a morte, está na mesa. Você escolhe, mas ele ainda dá a dica do que escolher. E tem gente que ainda escolhe o mal. Eu não vou dizer isso, mas na minha terra a gente dizia assim, há uma jaula. Porque não dá para entender uma cabeça dessa não, irmão. Você está me entendendo? Outra semente. Estamos caminhando para encerrar já. Voltando a Gálatas. As atitudes. Você não anotou? Vou voltar para você anotar. As atitudes. É a terceira e a última. Irmãos, disse Paulo, a partir do verso 1, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, em algum pecado, vós que sois espirituais, encaminhai. É aconselhar, irmãos, é acolher, é ajudar o tal com espírito de quê? De mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então o conselho que Paulo dá, certo? Tenta encaminhar bem, tenta encaminhar com espírito de mansidão, mas preste atenção em você. Tome cuidado com você. Olha a atitude, irmãos. Tem pessoas que gostam, parece que sentem um certo prazer em pegar alguém num erro para massacrar, para humilhar. Eu não estou falando de erro de pecado, adultério, prostituição, roubo, assassinato. Não, eu estou falando de coisa simples do dia a dia. Esbarrou e quebrou o vaso. Ficou do dia a dia. Aí pronto, lá vem a pessoa. Eu já lhe disse. Parece que é um prazer, uma necessidade de maltratar. Cuidado. Porque talvez você esteja um dia do outro lado. Duas coisas importantes aqui. Atenção a isso. Por favor, olha para mim. Olha para mim. Duas coisas importantes. Uma. Se você não notou, nós temos falado, pelo menos nessas últimas 3, 4 mensagens das semanas anteriores, sobre a necessidade de aumentar o nosso nível de dor. O que significa, pastor? Significa você ter maturidade, crescimento para suportar. No culto anterior eu falei uma coisa importantíssima. Eu disse, irmãos, estamos vivendo uma geração totalmente adoentada que não suporta mais nada. Qualquer problema é suficiente para a pessoa perder as estribeiras. Nós estamos cada vez mais tendo nosso limiar de frustração, limite de frustração lá embaixo. Significa sensível. Pergunta ao teu irmão, como é que é você frente a uma frustração? Acontece uma coisa que você não gosta, como é que você age? Como é que você age? Quando você está frustrado, a coisa não está legal, não está funcionando, problema, como é que você age? Você é daqueles que corre para o quarto, como eu fazia isso. Pode perguntar, pastor, eu fazia isso. Eu corria para o meu quarto, Ailton, eu enrolava a minha cabeça toda, e pode perguntar a ela. Enrolava a cabeça todinha, ficava só os olhos lá de fora assim. Fechava a janela, fechava tudo. Eu não queria ver ninguém, eu não queria ouvir ninguém, não queria ouvir nada. Eu só queria silêncio. Porque era grande demais dentro de mim. Às vezes eu pensava que ia correr louco. Que eu não entendia as pessoas. Eu não entendia as escolhas das pessoas. Isso me frustrava de uma forma muito terrível. Não era nada comigo, irmão, não era comigo. Era com os outros. Mas eu não entendia o porquê que a criatura não mudava.
Por que você aconselha, diz, e a pessoa continua encaminhando para o mal? Eu me frustrava com isso e eu não suportava. Pergunta pro teu irmão, e tu? Tu também faz cosplay de múmia? O nosso limiar de frustração está descendo, irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é suave. Não. Talvez eu, na sua condição, estaria muito mal também. Não sei. Como é que vamos saber disso? Como é que saberemos isso? Não sei. Talvez se eu estivesse vivendo a pressão que você está vivendo, talvez eu não suportasse também. Eu não estou dizendo que você é pior do que ninguém, não estou dizendo que você é obrigado a ser humilhado, maltratado, xingado, espisoteado. Não. Mas o que eu estou dizendo é que é nítido o quanto que nós temos dificuldade de suportar a frustração. Qualquer coisa que acontece, o mundo parece estar caindo, desabando. Quem assistiu os Trapalhões? Assistia? Você lembra que Renato Aragão fazia assim? Ó? Eu vejo isso, não, claro, não literalmente, mas a imagem que vem na minha cabeça é a pessoa fazendo isso, irmão. Pelo amor de Deus. Problemas existem. Sinto te dizer. Problemas existem. E há momentos na vida que somos provados. Eu acho que você faltou esse culto. Quando eu falei que para tirar o melhor de nós, Deus nos passa na prensa. O azeite extra virgem só sai do caroço da azeitona sob muita pressão. Você faltou esse culto, não foi? Pastor, eu não notei isso não, pastor. Eu só notei assim que a gente vai pro céu, que vai ter galardão, rua de ouro de cristal, que eu vou ver Jesus, os apóstolos, né, os heróis da fé. Aí isso aí eu anotei, esse negócio de prensa, eu não anotei isso não. Tem isso, pastor? Tem. E a prensa não é só espiritual. Ela também é emocional. Ela também é física. E deveria sair do outro lado o melhor de você. E não o pior de você. Mas por que acontece isso? Por que nós implodimos? Por que nós desmoronamos? Porque o nosso limiar de frustração está baixo. Está de saco cheio. Irmão, quando a pessoa está de saco cheio, olha para o seu irmão aí. Imagina essa pessoa estressada. Imagine. Não tem uns que quando está estressado até Satanás desvia, não tem? Capeta olha assim e fala assim, não compensa não. Compensa chegar perto dessa criatura hoje de jeito nenhum. Se eu chegar lá, quem recebe perturbado sou eu. Que a pessoa, minha irmã, ela tá que tá. Ok. Fique ciente que a Bíblia diz que Deus sabe o nosso limite. Ele sabe do que nós somos feitos. E Ele sabe que muitas vezes é necessário para nós extravasar essa pressão que está dentro, porque senão a gente corre louco. Segura na mão do seu irmão de novo. Eu preciso falar isso, eu preciso que essa pessoa... Segurar na mão é porque desperta o cérebro, tá? Ele fica mais ativo. Dá uma leve pressãozinha, leve. Não é para machucar não, é leve. Só para segurar um pouquinho, tá? E não diga para essa pessoa, diga para você. É para você ouvir o que está dizendo. Tá certo? Amém? Amém? Diga para essa pessoa. Pressão acumulada pode adoecer. A quem? A você mesmo. E a Bíblia concorda com isso. A Bíblia diz isso. Nós lemos. Ela diz isso. Se tiver demasiada pressão, se tiver demasiada tristeza, a pessoa pode desabar. Então é preciso botar essa pressão para fora. Você só tem que ter inteligência para saber como fazer. Por exemplo, os meus pacientes, eles sabem, eu ensino para eles. Você pega um travesseiro, edredom,
empurra na cara e grita com toda a sua força. 3 gritinhos depois, você sai assim, ó. É sério. É sério. Mas não. Tem gente que faz o quê? Acumula, acumula, acumula e vai gritar. Vai. Porque não tem um poço sem fundo, não tem um buraco negro dentro da sua alma. Aqui está acumulando, mas vai chegar uma hora que vai topar, não cabe mais nada. Daqui a pouco vem. Me perdoe a expressão, por favor, me perdoe. Mas vem como um arroto. Você não consegue segurar, não. Não consegue segurar. Vem. Aí você grita. E geralmente com quem não tem culpa nenhuma, com quem não tem nada a ver com o seu problema. Agora você tem 2 problemas. Porque acabou de magoar uma pessoa inocente. E quer saber mais? Nós geralmente magoamos a quem nos ama. De novo, nós geralmente magoamos a quem nos ama. Porque quem não tá nem aí pra nós, irmão, é bateu, levou. Você grita com a pessoa grita com você. Tá resolvido. E se não resolver, sai na peia. Lindo, né? Os crentes se agarrando pelos cabelos. As irmãs. Você precisa botar essa pressão pra fora, senão ela vai voltar. Vai te adoecer. E quer saber mais? Raiva mata. Eu não tô falando da raiva canina não, viu? Eu tô falando do sentimento raiva, o ódio. Isso mata. É comprovado que libera toxinas no organismo. Eu não sei se você sabe, eu não tenho tempo para te explicar isso, essas minúcias técnicas hoje. Mas uma rápida pesquisa no Google você vai encontrar. As nossas células, e todas elas, mas em especial as que fazem parte do sistema imunológico, elas conseguem responder imediatamente às nossas emoções. Hoje é comprovado que pessoas depressivas são mais suscetíveis a vários tipos de doença. Porque a imunidade baixa. Diz pro teu irmão, tu tá morrendo de raiva. Cuidado com isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Ah, pastor, mas pera lá, pastor, não sabe o que eu passei. Vamos fazer essa troca? Faremos esse desafio? Quem passou mais? Quem sofreu mais? É necessário isso? Não é, meu irmão. Eu estou acabando de dizer para você que pode ser que realmente a pressão que você sofre seja terrível, seja pesada, mas a questão maior não é a pressão que você sofre, é a sua reação a ela. Por que você está reagindo dessa maneira? Por que você não consegue reagir de uma forma mais suave? Porque existem sim pessoas que, sob pressão, elas conseguem parar um pouco, peraí, deixa eu ver aqui não, e organizam as coisas. E tem gente que não, que sob pressão, meu filho, você olha para a pessoa, tá dela assim, ó. Você vê a hora, é ou não é? Sob pressão a pessoa fica desnorteada, você vê na expressão da pessoa. Pensa, tome os buticos de olho que fica. É ou não é? Olhão desse tamanho assim, aí começa aqui ó, a salivar aqui no canto aqui, ó. Não é não? É, irmão. Tem. Essas aí eu tenho medo. Dessas eu tenho medo. Vai que morde. Eu sei lá o que é que pode transmitir uma mordida dessa, mas é sério. Você tem que tomar cuidado. Amém? E o texto diz, tome cuidado para que você também não seja tentado. Então, não vai ceder à pressão dessa maneira, não. A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Assim, ajudando os outros. Mas qual o problema? É que nós ponderamos isso. E a nossa análise, ela chega a uma conclusão lógica. Não vale a pena ajudar os outros. Por quê, pastor? Porque eles não retribuem. É essa a conclusão que geralmente chegamos. Não vale a pena, para quê? Olha, pastor, eu ajudei essa pessoa, saber de nada. Agora que aprendeu um pouquinho, já se acha. Meu irmão, isso é comum. Você não tem ideia de quantas vezes eu já passei por isso. É comum, filho. Mas a nossa obediência a Cristo, como é que ela é?
eu faço como se eu estivesse fazendo a Deus. E não por essa pessoa. Porque se eu fosse fazer por quem merece, eu também só deveria receber o que mereço. E se nós recebemos apenas o que merecemos, estamos desgraçados, irmãos. Porque, sendo bem sincero com você, bem sincero, nós não merecemos nada. Nada. Tudo que recebemos de Deus é pela graça dele. E se você diz, não, pastor, eu mereço, eu sou bonzinho, então você não entendeu o evangelho ainda. Você não compreendeu o evangelho ainda. Porque a verdade é que nós não merecemos. Por mais que você faça, não passa da sua obrigação. Ser honesto é obrigação, querido. É obrigação, não é vantagem. Mas vivemos em um mundo tão desonesto que ser honesto dá destaque, como se fosse uma coisa extraordinária. Só deveríamos querer o que é nosso. Nada mais, nada menos. Mas é um mundo tão doido que qualquer qualidade é vista como se a pessoa fosse excepcional. A fulana é muito paciente. Você admira pessoas pacientes? Ah, que bonito, olha, rapaz, eu queria ser assim, tão paciente. Olha, a voz da pessoa até acalma a gente. É bom ouvir a pessoa, olha, é bom, é legal, ó. Tem gente que você está conversando com a pessoa, você dá até sono, de tão calmo que você fica. Mas por que isso é privilégio? A paz deveria ser nossa também. Não estou falando de personalidade, eu não estou falando de temperamento, irmãos, eu não estou falando disso, eu estou falando de ter paz. Nós deveríamos ter também. E não invejar a paz do outro. Repreenda aí, irmão, se você é uma pessoa de paz, que tem gente invejando a tua paz. Repreende isso, fala, tá amarrado em nome de Jesus, vai pra lá, a paz é minha. Na verdade não é. Jesus disse, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Ela é de Deus. Mas ela é para todos nós. Tá claro? Então faça. Não faça julgamento se a pessoa merece ou não. Se você pode fazer, faça. Agora segura na mão do seu irmão de novo. E diga para essa. Agora é para dizer olhando, tá? E diga de um lado, depois diga do outro. Só não seja besta. Só não seja besta. Faça. Só não seja besta. Porque se você deixar, a turma suga seu sangue de canudinho. 3. Se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Bom, já ensinei isso aqui muito. Poucos entendem. Poucos entendem. Eu já disse várias vezes, irmãos, entenda, cargo não salva ninguém, título não salva ninguém. Deveríamos ter a consciência. A minha identidade é servo do Senhor, nada mais. Mas o seu título, pastor, só é peso, nada mais. Só peso. Como eu já disse em muitas mensagens, todo mundo pode errar. Erre um pastor para ver. Se não tem uma multidão apontando. Só é peso, irmãos. Responsabilidade. Mensagem passada eu disse, aqui, púlpito, é o lugar mais perigoso da terra. Não, pastor, na guerra, no Rio de Janeiro. Não, é aqui, no púlpito. Porque lá, eles só conseguem, no máximo, perder a própria vida. Aqui, se não tomar cuidado, eu posso perder a minha e a de outros. E como é que se presta conta a Deus de uma alma, já que foi comprada com o sangue dele? Entende o que eu estou falando? Quer saber mais? Se me dissessem isso quando eu tinha 15 anos, eu ia ser um bom obreiro. Alguns entenderam. Vamos adiante. Capítulo 6, verso 4. Prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não no outro. Significa, coloque você, não outras pessoas. Você, coloque sua obra à prova. Como assim, pastor?
Como é que eu estou fazendo? Para quem eu estou fazendo? Esse é o meu máximo? Ou estou só me segurando aqui? Esse é o meu melhor? Estou dando o meu melhor para a pessoa certa? Prove sua obra, coloque ela à prova. Bota ela no teste. Faça a sua própria obra passar pelo crivo. E se ela passar do outro lado, você vai ter glória em si próprio. Amém? Como diz o texto, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Ei, pastor, peraí. Mas lá no começo, ele mesmo disse, leva as cargas uns dos outros. Agora está mudando de ideia? Não. Mas é para reforçar e dizer que nós não podemos nos esquivar da nossa própria responsabilidade. E tem gente que se tornou expert em se vitimizar e colocar os seus problemas para os outros serem culpados. Todo mundo é culpado. Eu não tenho um bom trabalho que eu não estudei. Não estudou por quê? Eu não estudei porque fulano não me ajudou, porque meu pai não me ajudou, minha mãe... Isso tudo pode ser verdade, mas no final das contas, a escolha é sua. Bom, eu tenho 50 anos e eu estou de volta na cadeira de estudante. E quantas pessoas mais novas que eu já ouvi dizendo: ai, pastor, não tem mais cabeça não para estudar não. Mais nova que eu. Isso é uma escolha. Eu tenho 50 anos. Vou me formar que ano? Com quantos anos, Dali? 54 anos. 54 anos. Um monte de jovens, adolescentes e eu lá no meio. Vergonha? Nenhuma. Orgulho de dizer: eu não tive a oportunidade de estudar, tive que trabalhar, não estudei o ensino médio regular, não fui para a escola, só fiz o Enem, e mesmo assim estou na minha segunda graduação. Escolha, eu escolhi isso. Escolha minha. Porque quem quer e quem não quer, dá desculpa. Quem quer dá um jeito. Quem quer dá um jeito. Então, pelo menos tenha a consciência de dizer: não, eu não estudo porque eu não gosto. Eu não gosto. Não gosto de cadeira, não gosto de ninguém me cobrando, não gosto daquele aperreio de seminário, de apresentação. Eu não gosto desse negócio, não gosto não. Eu tenho raiva dessas coisas. Então, seja sincero com você. E diga que é uma escolha sua. E não botando culpa nos outros. Porque você está levando essa vida por causa das escolhas do passado. Bota a mão na consciência e pense: se eu pudesse voltar no passado, sei lá, 20 anos atrás, faria as mesmas escolhas? Muitos aqui diriam: não, pastor, não faria não. E se não fizesse as mesmas escolhas, provavelmente muitos dos sofrimentos desnecessários, porque alguns são necessários. Os sofrimentos desnecessários talvez você não tivesse passado. Sim ou não? Então aprenda a levar a sua própria carga. É o famoso dá teus pulos. Não significa não pedir ajuda. Não é isso. É burrice não pedir ajuda. É falta de entendimento não pedir ajuda. Mas o que não devemos é colocar nossa carga para outros resolverem. Aí não. É sua responsabilidade. Assuma. Peça ajuda quando não der. Peça socorro, grite. Eu faço isso. Quando a coisa está demais, irmão, aprendi a lição faz tempo. Ajuda aqui. Socorro. Peça ajuda. Quem quiser que ache ruim, eu peço ajuda. Eu quero resolver o negócio. Olha, tem alguém que sabe fazer, eu não sei. A pessoa pode fazer e por orgulho ou timidez eu vou ficar sofrendo? Eu não. Obrigado, não quero não. Eu quero ajuda. Amém? Vamos à frente. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui.
Não vou ficar nisso não. Só pergunta pro teu irmão. Tu obedece isso? Já aprendeu alguma coisa comigo que mudou tua vida? E qual foi o presente que eu ganhei? Bíblia, né, irmãos? Vamos afante. Não erreis, Deus, não se deixe escarnecer, porque o que o homem semear, isso também se fará. Nós já falamos sobre isso. Verso 8. O que semeia na carne, olha onde? Olha onde? Imagine a carne como a terra, o local de ser semeado. Quem semeia na carne, da carne, ceifará corrupção. O que significa, pastor? Que não importa o quanto você semeie, ela vai sempre se acabar. Entende? Vou te explicar. Quem já passou dos 15 anos? Maravilha. Tá tudo caindo. Antigamente você fazia assim, ó. Hoje você faz assim, aqui embaixo faz assim, ó. Não, pastor, vou exercitar. Exercite. Para a velhice é a melhor coisa se você preparar o seu corpo agora. Mas mesmo exercitando, o seu corpo vai envelhecer e vai morrer. O que Paulo está dizendo é: o investimento feito na carne, ele se acaba. Mas o investimento feito no espírito produz vida eterna. Agora, ser sincero com você, de quem você está cuidando mais? Do seu espiritual ou do seu natural? De novo, nada contra a academia, irmãos, nada contra, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Eu mesmo, certo? Quando vou no médico, o médico faz a famosa pergunta: faz atividade física? Eu olho e falo assim: zero. Nada. Só levantamento de garfo. Mas eu sei que isso é errado. Eu sei que isso é muito errado. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque isso faz com que o nosso corpo se prepare melhor para a velhice. Certo? Mas o que a gente quer agora? Pizza. Coca gelada. Com limão. Aleluia. Eu também gosto. Mas vai pra onde essa pizza com coca gelada e limão? Não sei você, pra mim tá tudo aqui, ó. A prova do crime. Tá errado, irmão. Tá. Eu sei, os médicos dizem, viu, Ailton, que quem tem barriga assim tem uma probabilidade maior de morrer de infarto. Eu sei disso. Lembra que eu falei do bungee jump? Muito difícil morrer de bungee jump. Já de infarto, o número é um bocado maior. Por que baixaram a cabeça? Você também? Ih, pastor, eu também. Olha, o negócio tá meio fora de ordem aqui. Ah, recado pros irmãos que estão mais novos do que eu, tá? Eu não sei se é verdade, irmão, mas o pastor Cláudio Duarte diz que elas empurram comida na gente que é pra deformar, pra todo mundo querer. Não sei se é verdade, mas se você tirar uma foto sua antes do casamento e 10 anos depois, você viu uma diferença grande. Cuidado com isso. Vamos encerrar aqui, irmãos. Diz ele, é o último verso que nós vamos ler. Marque o verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Você está cansado de fazer o bem? Pastor, eu estou cansado de ajudar.
Eu estou cansado de aconselhar. Não tem mais saco, não. Tem gente da minha família que quando eu olho, eu faço assim, ó. Só em olhar para a pessoa, pastor. Eu não tenho mais saco nem de falar. Para ser sincero, eu preciso até sair, respirar um pouquinho, porque se eu ficar perto ouvindo a criatura, na minha mente eu tô assim, ó. Sabe, slow motion, você voando no pescoço. Eu vejo a imagem certinha, pastor, voando no pescoço da pessoa. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Por quê? Tem um tempo certo, irmãos. Tem um tempo certo. A seu tempo. Ah, então é o meu tempo. Não. O tempo predeterminado. Ceifaremos se não houvermos desfalecidos. É isso o que eu tento colocar na minha vida. Eu vou continuar. Eu vou em frente. Porque Deus disse que vai dar certo. Ele nunca falhou. Então não importa quantos me traiam, não importa quantos me abandonem, não importa quantos desistem, Senhor, me dá força para que eu continue, porque eu sei que se eu não desistir, a hora vai chegar, o dia vai chegar, a bênção vai chegar, em nome de Jesus. Amém? Olha ao seu redor. Disseram que era tudo mentira, que nós não vamos fazer nada. Espera. Só espera. Você vai ver. E quando você ver, você vai lembrar do que eu disse hoje. Espera. Vai chegar. Só continue. Refinando. Quando a sua mente estiver muito perturbada, o que você faz? O que você faz? Hein? Grita. Grita. Mete o grito. Você viu aquele vídeo que eu coloquei? O psicólogo mandou a mulher gritar, a mulher foi gritar lá no mato. Tinha um homem, irmão, fazendo necessidade ali perto. Lá passou o homem correndo, com papel na mão, com tudo. Né? Grita, mas grita no lugar seguro que é melhor, né? Em casa. Grite. É sério. Grite. Bote essa pressão para fora. Você vai ver como toda essa carga que está agitando você, estressando você, ela vai diminuir. Peça ajuda. Fale comigo. Me procura. Pede orientação. Tua cabeça está assim, ó. A pressão parece que vai explodir. Por que você está só nisso? Pastor, eu estou passando uma situação, eu não sei o que fazer. Por que você está só nisso? Peça ajuda. Levai as cargas uns dos outros, está escrito. Amém? Lembre-se. Plantar é opcional. Colher é obrigatório. Então, faça boas escolhas. Vamos aplaudir o Senhor?